Fala pessoal, beleza? Estamos aqui, mais uma aula nossa aí de álgebra, matemática, tá? Um conteúdo aí muito extenso, digamos assim. Essa primeira parte da nossa playlist eu vou apresentar noções básicas de funções. Existe aí muitas referências sobre esse estudo. É um estudo que precisa de um certo entendimento para que exista aí uma interdisciplinaridade, tá? Então esse conteúdo ele trabalha junto com as outras disciplinas propriamente ditas, principalmente a física, principalmente a biologia, a química, tá? Um pouquinho também de geografia e a parte também da economia do nosso país, a parte de econômica, a parte de matemática financeira. Então nós vamos entender, tá, o conceito primeiramente de funções. Vou explicar aqui o passo a passo para vocês que vocês entendam e compreendam os próximos passos aí da nossa playlist, beleza? Gostando do vídeo no final, deixa seus likes, tá? Deixa seus comentários, se inscreva no nosso canal para que eu possa colocar mais vídeos aí referente ao estudo de funções para vocês. Me chamo professor Marcos, professor de matemática e geometria. Então, essa primeira parte aí fala sobre funções, mas para que o aluno ele entenda essa primeira parte de função, é ele entender o que são grandezas, tá? Eu vou colocar aqui escrito para vocês, ó, grandezas. Grandezas dentro do parâmetro matemático não consiste apenas algo que seja de grande tamanho, de grande quantidade. Grandezas dentro do parâmetro matemático consiste o quê? Algo, né? Vou colocar aqui, ó, algo que possa ser medido, que possa ser medido. Firmeza? Então, se eu falar para você, se eu perguntar primeiro, né? A grandeza litro, né? Litro ou litros, né? Digamos assim, mililitros, centilitros, né? Qualquer coisa, dê pause aí no vídeo e retornem lá na nossa playlist lá que tem lá um assunto específico sobre sistema, né, de medidas ou sistema de capacidade, quando aborda a parte de unidades medidas referente a litros. Então, quando eu te pergunto que litro, né, 20 litros, é um tipo de grandeza? Sim, é um tipo de grandeza, porque dá para o quê? Medir uma certa capacidade. Se eu te perguntar a 12 quilômetros, 12 quilômetros, algo que pode ser medido, 12 quilômetros, ou seja, é uma grandeza. Então, tudo que gira em torno de uma certa medida, isso trata-se o quê? De uma grandeza, tá? Claro que existem aí, né, um assunto mais aprimorado, grandeza escalar e grandeza vetorial. Então, isso aí vamos deixar para outro instante quando aborda critérios de física, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui grandezas, né? Algo que possa ser medido, né? Outra coisa também, quando eu trabalho funções, eu trabalho o quê? Duas partes de grandezas, tá? Então eu tenho aqui, ó, a grandeza. Então, se eu quero, eu coloquei aqui alguns exemplos aqui, ó, tá? Medida de um tecido, preço de um abastecimento, perímetro de uma figura regular, torneira gotejando, preço do consumo, gasto de energia. Então, isso aqui eu vou passar para vocês de uma forma que você entenda
o que? O que é uma função? Então, uma função gira em torno de duas grandezas. Mas aqui, nós só temos apenas uma. Nós temos o quê? A grandeza, que é o quê? O comprimento de um tecido. Mas se eu tiver uma certa compreensão de trabalhar valores financeiros dentro de cada medida, ou um valor, né, trabalhando a parte comercial, é claro que um comerciante ele vai vender conforme o tamanho do certo tecido. Então, se você tem aqui a medida de um tecido referente ao preço pago, aqui ó, medida de um tecido, e tá aqui ó, preço a pagar. Ó, a pagar. O preço pago, né, digamos assim. Então eu tenho uma grandeza referente à quantidade em dinheiro e a outra grandeza, o comprimento do tecido. Isso é uma função. Eu posso distinguir aqui como uma incógnita qualquer e isso aqui uma outra incógnita. Não poderá ser a mesma incógnita. Fechou? Então essa é a primeira ideia de uma função. Outra coisa, preço de um abastecimento. Vai o que? Se referir à quantidade, aqui ó, quantidade de litros de combustível. É claro, se você colocar 10 litros, você vai pagar um valor. Só que se você colocar 5 litros, consequentemente você vai pagar o quê? Um valor bem menor do que foi o quê? Com de 10 litros. Beleza? Então, um está em função do outro. Outro exemplo. Perímetro de uma figura regular. Uma figura regular, nós já sabemos que dentro da geometria, o que é uma figura que tem todos os lados exatamente o que? Iguais. Então, se eu tenho uma figura que tenha 3 lados iguais e uma figura que tem 5 lados iguais, com certeza o perímetro vai o quê? Diferenciar da quantidade o quê? De lados. Então aqui ó, em função da quantidade de lados. Aqui ó, quantidade de lados. Beleza? Torneira gotejando. Então, se uma torneira ficar 2 horas gotejando, uma torneira ficar 8 horas, essa mesma torneira ficar 20 horas, 2 dias, 5 dias, claro, consequentemente, vai o quê? Vão ter gastos desperdiçados aí de água. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Em função do tempo. Ó, do tempo. Fechou? E a última, temos aqui ó, o preço do consumo, gasto de energia. Então, se você consumiu mais energias, né? Tá aqui ó, consumo gasto em função do quê? Do valor pago. Tá aqui ó, quantidade de consumo. Quantidade de consumo. Beleza? Então, daí essa primeira parte, essa introdução ao estudo de função, que é necessário o aluno entender o que significa essa palavra função dentro do parâmetro matemático. Tudo bem? Então, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e até mais.